Nós, como cidadãos, temos o dever de lutar pelos nossos direitos e cobrar os governantes por uma cidade, um estado e um país melhor. Mas se algo não vai bem, a quem devo bater a porta? Prefeito? Governador? Presidente? Deputado? Depende. E é isso que veremos no vídeo de hoje. A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. É muito comum generalizarmos como governantes os responsáveis por um serviço mal prestado, seja ao tomar um ônibus, realizar uma consulta médica ou até mesmo uma boca de lobo entupida. Neste Brasil em que vivemos, temos motivos de sobra para ficarmos bravos com praticamente todos os políticos, mas se soubermos de quem cobrar, teremos mais chances de melhoria. As competências de cada esfera, ou seja, a responsabilidade do município, do Estado ou da União, foi dividida pela Constituição Federal de 88. Sim, ela de novo. E como isso é feito? Primeiramente, vamos focar nas obrigações do ente executar um serviço, também chamado de competência administrativa. A divisão é simples e parte do seguinte princípio: o que for restrito à sua cidade ou local, quem manda é o município. Se estivermos falando de algo que envolva todo o país, que relaciona um estado a outro ou o Brasil com países estrangeiros, a obrigação é da União. E os estados? Tudo que não for do município e da União, ou seja, tudo que sobrar. Simples, não? Começando pela União. Quando pensamos em um serviço que envolva todo o país, ele é responsabilidade da União. Por exemplo, emissão do dinheiro que usamos em todo o Brasil. Não faria o menor sentido se cada município ou estado emitisse a sua moeda, não é verdade? Além disso, o mesmo lugar que emite moeda também faz os nossos passaportes. Você se lembra de notícias que falavam que alguns cidadãos não conseguiam ter seus passaportes renovados por falta de papel para impressão? Então, essa é uma responsabilidade do governo federal e, portanto, é dele que devemos cobrar. A União também é responsável por organizar o exército, declarar guerra, cuidar das reservas de dólar, dos portos e aeroportos e do transporte interestadual ou internacional. E acaba por aí? Não. As usinas nucleares, os correios e até mesmo censura por faixa etária de programas de televisão, teatros e filmes também são responsabilidade dos órgãos que estão abaixo do nosso presidente. Vejam que tudo o que foi citado realmente envolve todo o país, e por isso a Constituição definiu que o governo federal seria o responsável. E os municípios? Lembram que foi dito que cuidariam de assuntos de interesse local? Pois bem, um ônibus que circula apenas na sua cidade, sem ultrapassar os limites do município, é problema deste. Aquele bar na esquina da sua casa, que faz barulho madrugada dentro, município. Creche e escola infantil, também. Seu bairro está limpo ou tem um monte de lixo jogado na rua? A cidade é responsável por essa limpeza urbana. Se o comércio próximo à sua casa, com exceção de agências bancárias, quer ficar aberto até mais tarde, quem trata disto também é o prefeito e a Câmara dos Vereadores. E por que as agências bancárias não podem ser tratadas pelo município? Ora, porque os bancos fazem parte do sistema financeiro nacional e, sendo assim, deve obedecer às regras impostas em todo o país. Como consequência, quem cuida disso é o governo federal. Sobram os estados. O que eles fazem? A Constituição os obriga a cuidar do serviço de gás canalizado e da formação de microrregiões de municípios, como o Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. A Constituição menciona isso, mas claro que o estado faz muito mais coisas, como cuidar do transporte intermunicipal. Por exemplo, um ônibus que leva passageiros de Salvador à Feira de Santana é regulado pelo estado da Bahia. Quanto à educação, enquanto o município é responsável pelo ensino infantil e fundamental, o Estado é responsável pelo ensino médio nas escolas. Claro que existem escolas de ensino infantil do Estado, mas primordialmente esse é dever do município. Agora deu para entender um pouco melhor como funciona essa divisão de tarefas.
Mas não é só isso. Como você pode imaginar, existem outras tantas atividades que, se não houver a colaboração das três esferas, não dá certo. Podemos chamá-las de competências comuns. Cuidar do patrimônio público, por exemplo. Um edifício histórico, um monumento, um sítio arqueológico ou mesmo uma paisagem natural, claro que deve ter a ajuda de todos para zelar por tudo isso. Combate à poluição, a mesma coisa. Preservação de florestas, rios e animais, construção de moradias e o acesso à cultura. Todas estas últimas, e principalmente a saúde, é uma obrigação conjunta da sua cidade, do seu estado e do seu país fazer por você. Se chegou em um hospital público e não havia médico ou não havia leito, a culpa não é só do prefeito da sua cidade. Ele precisa, e muito, da ajuda financeira do Estado e da União para deixar aquele hospital em perfeita ordem. No nosso governo, todos são responsáveis por alguma coisa. Os prefeitos, governadores e presidente têm a obrigação de colocar à disposição do cidadão serviços de qualidade. Temos que saber muito bem a quem recorrer em caso de falhas, pois só assim teremos chances de ser atendidos e criar um lugar melhor para viver. O que você achou dessa divisão de competências? Será que a Constituição dividiu bem as atribuições de cada um? Lembre-se que todos os serviços públicos devem ser financiados por tributos, e se você viu nossos vídeos anteriores sobre impostos, poderá refletir se a divisão de tarefas está adequada aos tributos que cada um recebe. Nos próximos vídeos falaremos sobre isso e sobre a competência de cada um deles na edição de leis. Continue com a gente e até lá!